13 horas e 23. 13 horas e 23 minutos. Tudo bem aí? Estamos aqui com o Tenente Lucas, né? Daqui a pouco o Tenente Lucas, vocês viram aí. Já cortaram para o Tenente Lucas. E o Tenente Lucas esteve no local. E eu quero saber do Tenente Lucas o cenário. Nós já vimos aqui imagens, vamos voltar com essas imagens daqui a pouco, no momento que estivemos aqui conversando com o Tenente Lucas. Como é que foi? Ele está acostumado, né, a atender esse tipo de ocorrência e não é fácil. Quantas vítimas estavam embaixo do ônibus e o número de vítimas fatais, isso foi mudando, né? Nós estávamos na central do Corpo de Bombeiros, as informações chegando em primeira mão, né, e a gente ia atualizando essas informações. Bom, segundo a polícia, o motorista do ônibus Isaac Correia de Almeida, de 53 anos, ele estava com a habilitação vencida desde setembro. Ele deve responder, sim, por homicídio culposo, como diz o delegado Carlos Prado Pinto. E é ele que vai falar com a gente agora. A reportagem do Grupo Bandeirantes de Comunicação esteve em Pindamonhangaba hoje pela manhã, conversou com o doutor Carlos Prado Pinto. Pode soltar o VT, eu quero saber o que o doutor tem a dizer a respeito desse caso. A priori, ele é o responsável, né? Tinha um motorista e o acidente, a tragédia ocorreu, né? Pode ter havido um problema mecânico, pode ter havido uma falha dele, mas será apurado, tudo será apurado. Eu não estou aqui para descartar a responsabilidade de ninguém. Será responsabilizado desde da empresa que não exerceu, não efetivou a devida manutenção no ônibus, como uma imperícia, uma imprudência do próprio motorista. Ele vai ser submetido a um exame de vista, vai ser avaliada a perícia, a capacidade dele de conduzir um ônibus. Se ficar evidente que não, aí contribui, né, a falta de habilidade dele pessoal para conduzir um veículo. Normalmente no ônibus, todos eles andam sem cinto de segurança, né? Certo? Mas não é correto. Não é correto. E nós vamos apurar. Tá certo. Aí coloca o delegado. Se ele tivesse a carteira em dia, evitaria o acidente. Por isso que existe a apuração. E a polícia vai apurar com toda certeza. E aí, gente, é muito vago a gente falar que falta de manutenção ou coisa desse tipo. Quem conhece bem, né, de carro pode falar com muita propriedade. Eu conversava com alguns especialistas e aquela serra, eu vou sempre lá para Campos do Jordão e ali tem que estar sempre revisando, fazendo manutenção. E esse ônibus veio de longe. Santo Antônio do Descoberto, a 50 quilômetros de Brasília. É longe, hein? Então vai gastando. E na descida, obviamente, você vai freando, vai exigindo do freio. É realmente uma fatalidade. Nós vamos agora ao vivo para a cidade de Taubaté conversar com o tenente do Corpo de Bombeiros, o tenente Lucas Alexandre Gonçalves, que participou do resgate dessas vítimas, esteve no local juntamente com o tenente Nirlander, o capitão Ulisses também esteve no local. Tenente, muito boa tarde, muito obrigado pela atenção aqui com o Vale Urgente. Boa tarde, Tony. Tenente, conta pra gente como é que foi o resgate. O senhor esteve lá no local, o capitão Ulisses, enfim, os homens do Corpo de Bombeiros, 25 homens participaram, 9 viaturas do Corpo de Bombeiros. O cenário difícil, né, de avaliar ali no primeiro momento, mas vocês são experientes. Quantas vítimas estavam embaixo do ônibus, que vocês tiveram que içar o ônibus para poder resgatar essas vítimas, tenente? Então, Tony, na verdade, esse tipo de ocorrência ela é uma ocorrência atípica, né, pela quantidade de vítimas que tinha no local. O principal problema nesse tipo de ocorrência, o principal problema para a atuação do Corpo de Bombeiros é exatamente a quantidade de vítimas. Após termos socorrido as vítimas para os PS da região, nós tínhamos ainda, além dos fatais que já tinham sido separados, mais 3 vítimas embaixo do ônibus. Foram 3 vítimas embaixo do ônibus. E para tirar essas vítimas das ferragens, haveria necessidade de içar o ônibus. E por isso demorou, né, quase 5 horas, ou mais de 5 horas, porque houve a necessidade de um guincho pesado para poder levantar o ônibus. Agora, tenente, o ônibus vocês levantaram, fizeram a verificação e o ônibus voltou na posição normal. E só no finalzinho da tarde, início da noite, o ônibus foi destombado, né, por completo e então liberado. Por que esse procedimento, tenente? Na realidade, após a perícia, o perito realizar as fotografias do local,
e com a chegada do guincho nós pudemos içá-lo até uma certa altura, tirar as vítimas que estavam visíveis embaixo do ônibus e logo em seguida, com o deslocamento do ônibus para a lateral, para a segurança dos bombeiros, nós tiramos a vítima que estava embaixo do ônibus. Só assim nós podemos tomar todas as medidas para poder desvirar o ônibus e fazer a última vistoria dentro do ônibus. Quero aproveitar aqui o Tenente Lucas para dar uma dica, né? Principalmente nessa época do ano, chove bastante, região serrana, ou para quem vai para o litoral, tem serra também, descida. Então, qual a dica que o senhor passa agora aqui para os nossos telespectadores, para quem assume o volante de um coletivo, de um carro de passeio, para evitar esse tipo de acidente, Tenente? A gente orienta que os motoristas respeitem os limites de velocidade, que todos os passageiros, tanto de veículos, automotor, como também daqueles que transportam pessoas, estejam com o cinto de segurança para que não haja problemas se por um acaso vier a acontecer algum acidente. Tenente Lucas, muito obrigado pela sua participação e atenção aqui com o Vale Urgente. Nosso programa é muito rápido. Eu tenho que falar ainda de um outro caso que aconteceu. Isso foi simultâneo. Momento do acidente na Floriano Rodrigues Pinheiro, esse muro, né, que inclusive o jornalismo da Band mostrou agora há pouco. Nós vamos detalhar mais isso e vamos conversar aqui com o Benedito da Defesa Civil. Nós tivemos acesso aqui às vítimas, as 10 vítimas fatais. Pode colocar aqui na câmera 1 para a gente falar. Eu acho que se tiver jeito de mostrar, pode colocar na tela para a gente falar aqui das vítimas. Aí estão elas, né? Os nomes para você conferir. Lara Gabriele Sá de Oliveira, 3 anos de idade. Fernanda Campos Peixoto, 10 anos. Neuza Silva de Oliveira, de 52 anos. José Landoaldo Rezende, 72 anos. Delcilo Alves Rabelo, 59 anos. Sônia Maria da Silva Pereira, 53 anos. Gersino José da Silva. Josefa Maria da Conceição Silva. Isabel Maria Ferreira e Divina Ferreira Uranir. Essas são as 10 pessoas que tiveram suas vidas ceifadas neste trágico acidente. Ontem, às 3 horas e 30 minutos, foi o momento exato que o telefone 193 tocou aqui no Centro de Operações do Corpo de Bombeiros. E a partir deste momento, o cabo PM Marcos e o Tenente Nirlander dispararam todas as viaturas e todos os veículos de emergência das cidades de Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Taubaté e Tremembé para socorrer essas vítimas. As que foram socorridas ainda permanecem nos hospitais, as mais graves no hospital regional, aquelas vítimas ou pessoas, né, que estavam no interior do ônibus que não sofreram lesões, elas estão abrigadas em um hotel, isso obviamente por conta será pago por conta da empresa, né? Nós estamos tentando aqui, qual é o nome da pessoa, Natália, que iria falar com a gente? Eu entendo, o Edmilson, ele é conhecido como Dicas, o Edmilson é conhecido como Dicas, ele é o organizador, ele fretou esse ônibus, eles tinham o hábito de fazer passeios, né, pelas regiões, e essa foi a região escolhida, o estado de São Paulo, cidade de Aparecida, e depois resolveram subir até Campos do Jordão, a Suíça brasileira, para fazer esse passeio que acabou pondo um ponto final na vida de algumas pessoas. Bom, o secretário de Obras de Santo Antônio do Descoberto, Raimundo Leonardo Bezerra, esteve no plantão da delegacia de Pindamonhangaba, identificou por fotografias enviadas pelos familiares as vítimas fatais. Eu vou para o intervalo comercial e a gente volta para falar de um barranco que cedeu e a gente não sabe se esse prédio vai cair ou não. Daqui a pouco essas imagens aqui no Vale Urgente.